Gálatas, você vai procurar logo na entrada da carta escrita aos Gálatas, você procura o primeiro capítulo. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 15. Gálatas 1:15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Amém. Agora você pode sentar aí confortavelmente, curtindo esse ar-condicionado em um dia azul, um dia de céu azul no Nordeste brasileiro. Glória a Deus. Mas você tem ar-condicionado aqui nesse lugar. Glória a Deus também. Cada dia vai ficar mais confortável, eu sei, em nome de Jesus. É a terceira mensagem seguida que eu estou falando sobre as viagens de Paulo. E eu quis dar essa linha de continuidade a essas mensagens, porque muito tem me tocado o ímpeto de Paulo ao estabelecer viagens, ao estabelecer missões. Na Bíblia são conhecidas como viagens missionárias. Então Paulo se colocava a fazer uma viagem, e essa viagem tinha um fundo de missão, tinha um cumprimento de uma missão. Então para Paulo era importante caracterizar essas viagens que ele fazia como uma missão. Só que nesse trecho específico de Gálatas, quando ele menciona inclusive tempos, ele dá quantidade de tempo, pelo menos nessa porção inicial da carta que a gente leu, ele ainda não havia iniciado as suas famosas viagens conhecidas como viagens missionárias. Mesmo assim, era um cara que gostava de viajar. É bom viajar? Vocês gostam de viajar? É bom? Viagenzinha com a família, hein? É bom. Paulo gostava de viajar, né? E se você gosta mesmo de viagem, vou fazer uma pergunta agora sincera, para você não me responder, mas responder para você mesmo. Você gosta de viajar? Ok, eu gosto. Você tem passaporte? Eu não sei se eu já falei sobre isso aqui alguma vez, ou é a primeira vez. Você está surpreso? Está surpreso? Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Paulo gostava de viajar. Agora você imagina, ele já abre dizendo que ele transitava com certa liberdade em regiões que nem eram o mesmo país naquela época. E nessa época agora também não são. Então ele diz, eu fui para a Arábia, né? Então ele transitava muito tranquilamente entre regiões, porque ele podia. Então quem viaja é porque pode. Já saiu do Brasil alguma vez? Não, provavelmente porque você não pode, tá? Deixa de brincadeira, pastor, e vá ao que é sério. Mas eu já estou falando sério. Quem viaja é porque pode. Quem viaja se organiza. Você tem se organizado para viajar? Se você gosta de viajar, então se organize. Quem se organiza, faz. Quem se organiza está preparado, porque as oportunidades elas aparecem sempre. Então a oportunidade vai aparecer, mas só para quem está preparado. Por que não está preparado? Nem sabe que a oportunidade apareceu. A oportunidade já passou. Teve uma oportunidade na sexta-feira passada. Eu aproveitei, porque eu estava preparado. E teve gente, se eu falar aqui para vocês que é oportunidade, vocês vão dizer, nem sabia. Pois é, porque você não estava preparado. Então se prepara. O apóstolo Paulo se preparou. E aí ele estava atento a todas as oportunidades. Em uma das mensagens passadas eu falei que uma das melhores coisas é você ter um bom associado. Você ter um bom sócio com você. E quando você transforma a sua vida em uma missão, você ganhou um sócio chamado Deus, que é quem proporciona as missões. Ele dá as missões. E se você diz, eu estou dentro dessa missão, a minha vida está dentro dessa missão, você ganhou um sócio chamado Deus
tão poderoso que não tem nenhum igual a ele. Então a sua sociedade é uma sociedade muito poderosa. Não há nada que impeça dessa sociedade ser um sucesso. Então tudo que é para a missão acontecer, vai, porque o seu sócio quer que ela se cumpra. Qual é a sua missão? Foi assim que eu terminei uma das mensagens. Qual é a sua missão? Que aí você coloca esse sócio para compartilhar essa missão e eu tenho certeza que essa missão se cumpre. A gente tem alguns desejos na nossa vida e eu tenho certeza que alguns desejos nossos nunca se cumprirão. Meu Deus, que palavra é essa? Porque às vezes nós não colocamos o nosso sócio todo-poderoso dentro desse desejo para que seja uma missão. Não colocamos. Porém, todos os que nós colocamos ele no meio se cumprem. Todas, porque Deus nunca falha nas suas missões. Sempre que ele dá uma missão para você, ela se cumpre. Aí a gente diz aquele jargão que todo mundo já usa, inclusive nos meios empresariais. Missão dada, missão... Mas nem usar isso tão velho que tá, né, já. Mas é, missão dada, missão cumprida. Com Deus sempre é. Mas com o ser humano pode ver, vez por outra falha. Vez por outra nós não conseguimos cumprir. Mas eu tenho essa ideia. Eu tenho um sócio todo poderoso, todas as missões dele nunca caem por terra. Um profeta uma vez pegou isso na linguagem dele e diz: nenhuma das tuas palavras caíram por terra, porque tu é esse sócio todo poderoso. Toda missão dele se cumpre. Qual é a sua missão? Paulo tinha algumas, e essas missões ele dizia: eu gosto de viajar. O cara já viajava antes de fazer missões. Então ele tem esse histórico de viagem. E ele deixou muito claro aqui qual era a visão de vida que ele tinha. Nasceu para isso. Eu não tenho dúvida, gente, eu não tenho dúvida que o Stephanie nasceu para matemática. E ele, no final do culto passado, disse: pastor, conversando aqui com a Rávila, matemática, a menina desenrola matemática com facilidade. Né? O filho do peixão, né? Tá aí. Então eu não tenho dúvida, nasceu para isso. Vocês nasceram para quê? Nasceu para isso. Esse nasceu para isso foi o que Paulo começou a dizer aqui. Ele me chamou antes de eu nascer. Ele fala, para pregar o evangelho. Qual era a missão dele? Antes de nascer, Deus já tinha chamado ele para isso. E ele disse: eu tenho a convicção disso. Antes de nascer, Deus me chamou para isso. Deus me chamou antes de eu nascer, para quê? É a sua missão. Não descobriu ainda? Está mais do que na hora. Nós já tivemos 2 mensagens para você descobrir. Essa é a terceira. Descubra para quê que Deus te chamou antes de nascer. Ele usa essa linguagem também do Antigo Testamento, tá? Ele usa essa linguagem, me chamou antes de eu nascer. E depois ele ainda conclui, me chamou agora também. Porque para ele parecia que durante muito tempo, ele tinha nascido para isso, mas durante muito tempo, parece que estava adormecido. Aí ele, então Deus teve que me chamar de novo. E aí eu estou falando agora de Atos capítulo 9. Tá? Atos capítulo 9, Deus chama Paulo. Caiu do cavalo, 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. Lembra da história? Então ali ele disse, me chamou. Aí ele me chamou para eu dizer, para eu fazer aquilo com o qual era o meu objetivo. Por que eu nasci? Ele me chamou nessa época. Então pode ser que antes de você ter nascido, Deus já tinha designado uma missão para você. Mas você estava adormecido. E aí parece que precisa cair do cavalo. Todo mundo diz que Paulo caiu do cavalo, mas lá não está escrito assim, né? Mas tudo bem. Parece que teve que cair do cavalo. E caindo do cavalo, você... Deus me chamou para executar aquilo pelo qual eu tinha nascido. Eu nasci por conta disso. Mas agora Deus me chamou. Está me chamando de novo. Duplo chamado. Nasceu para fazer isso. Eu usei o Stephanie como exemplo, mas todos vocês eu sei. Desse tempo que a gente convive, todos vocês eu sei, foram chamados para fazer alguma coisa e já estão fazendo. Essa mensagem aqui, quando a gente terminar, ela nem vai ser muito longa não, espero. Quando a gente terminar, você vai ter, é verdade, eu já estou até fazendo, só falta um pouquinho para que seja realmente a missão de Deus e ela se cumpra integralmente. Falta só um pouquinho. Eu estudando isso aqui, eu ficava olhando o rostinho de vocês assim na minha mente. Mas olha só, falta só um pouquinho. Cada um de vocês, falta só um pouquinho. Tá ali, ó. Falta só um pouquinho. Porque foi assim que eu me senti também. Fábio, falta só um pouquinho. Nasceu para quê? Tem um argumento chamado argumento teleológico. Não é teológico, é teleológico. Que prova, pelo menos naquela época, desde Cícero o argumento. Naquela época visionava provar
que alguma coisa muito inteligente criou tudo. E é chamado argumento do relógio. Agora ficou um negócio meio... Argumento teleológico do relógio, né? Que alguém caminhando no meio de um deserto tropeça em uma pedra e dá de cara com um relógio. E ele pensa, uma pedra e um relógio no deserto. Por que uma pedra estaria no deserto? Tranquilo, né? Qualquer um responde. Por que um relógio estaria no deserto? E aí essa questão filosófica te leva a raciocinar. Quem fez a pedra ficar no deserto? A pedra está no deserto porque no deserto tem pedra. Então a pedra é própria do deserto. Mas relógio, esse relógio só veio para aqui se alguém tiver criado um relógio. Mas ninguém cria um relógio assim, desenhado num papel. Desenhei, criei o relógio. Para que o relógio funcione a certas horas, tem que ter uma molinha que fica tic-tac lá atrás. Tem que ter ponteiro, tem que ter números. E Cícero foi tão profundo nisso que criar número já é difícil. Alguém tem que ter criado. Criar conceito de tempo, existe um tempo, eu posso medir, alguém tem que ter pensado nisso. Fazer a molinha específica para dar o tic-tac e contar o tempo, tem que ser muito inteligente para pensar numa coisa dessa. Criar pedra, estava aí, porque já é próprio, mas relógio, alguém tem que ter criado. Se tem alguma coisa no planeta que funciona bem, com detalhe, provavelmente alguém criou. Argumento teleológico. Reprodução humana, você consegue me explicar? Os especialistas em reprodução humana não conseguem. Uma pergunta básica: o que é vida? A gente estava discutindo antes de ontem, né? O que é vida? Consegue me dizer? É muito básico, mas você consegue me dizer? Porque você vai sempre cair em algumas restrições. O que é vida? Todo ser que respira. Vírus. Respira? O que é respiração para você? Então, até a biologia tem problemas na definição de vida, se não for com restrições. Na restrição tal, vida é isso. Na restrição tal, vida é aquilo. Porque vida é muito complexo. Quem criou a vida? Entendeu o argumento do relógio? O relógio nasceu para contar o tempo. Eu nasci para fazer a missão de Deus na minha vida. Eu nasci para isso. E por que esse Fábio está no deserto? O Fábio não é uma pedra. O Fábio é um relógio que foi criado para uma missão. Troque Fábio pelo seu nome. Foi criado, está no deserto para cumprir uma missão. E não é fazer os outros tropeçar, que é pedra. É para fazer o tempo ser contado. É a sua missão. Alguém muito inteligente construiu você. E ele te deu tempo. Duas coisinhas que eu quero que você memorize hoje e diga: meu Deus, eu tenho que pensar mais sobre isso. Duas coisinhas. A primeira é o tempo. Vai ter o tempo certo em que você vai dizer: uau, Deus me chamou para cumprir aquilo pelo qual eu nasci. Eu nasci para isso. E agora Deus disse: é agora que você vai cumprir. E a minha oração é que seja agora mesmo. A minha oração é que seja agora o momento que você vai cumprir. A minha oração é essa. Que seja agora. Vai ter o tempo certo que você vai dizer: meu Deus, chegou o tempo do resultado. Às vezes demora. Tem que ter paciência? Tem. É uma qualidade boa ser paciente. A gente vai ter que imaginar que tem que ter um treinamento. E treinar para se cumprir propósitos exige de você paciência. Vai treinar muito. A gente biologia é diferente de mecânica. Carro, quanto mais você usa, mais ele vai se desgastar e vai pedir manutenção. A gente vai ser biológico. Quanto mais você usa um músculo, o que vai acontecer com ele? Quanto mais você, naturalmente, biologicamente, quanto mais você treina, melhor você fica naquilo. Quanto mais você faz, repete, melhor você fica. Então você vai ficando melhor. Quanto tempo mais você treina? A paciência também. Então essa paciência é uma qualidade. Quanto mais você treinar, mais você vai ter. Se você é impaciente em treinar a paciência, está treinando o quê então? Está treinando a impaciência. Mais impaciente você vai ser. Então tem hora que você tem que sentar e tomar um café. Café é bom. Então tem que sentar e tomar um café. E dizer: eu vou olhar só para a chuva. Foi o que eu fiz ontem. A minha esposa me inspira muito nisso.
ela dá o maior valor, abrir todo o janelão e fica olhando para a chuva, olhando, parada, minutos. Aí, lá em casa, são 4 mulheres e a gata ainda é feminina também, né? Para você ver. Aí, graças a Deus, inventaram de descer. Vamos lá embaixo ficar curtindo a chuva. Eu fiquei sozinho no apartamento. Gente, um silêncio. Meu Deus, que silêncio é esse? Aí foi que, chegou a hora de eu me levantar, pegar o meu café. E eu fui lá pro janelão que a minha esposa fica e eu fiquei experimentando aquela experiência que ela sempre tem quando está chovendo. Eu tomei o café todinho e elas não subiam e eu, obrigado, Senhor, por esse tempo de silêncio. E eu fiquei tomando o meu café e treinando a minha paciência, porque eu já estava treinando essa mensagem muitas vezes. E eu tenho que treinar essa paciência e como fez bem. Eu fiquei ali vendo aquela chuva e eu, meu Deus, a minha esposa faz isso sempre, como é bom. Como é gostoso você treinar a sua paciência. Calma, o tempo vai passar. Vai chegar o momento. Eu estava tão ansioso, entre aspas, para pregar isso para você, que eu estava me detonando já. Por que não é agora o culto? Calma, vai chegar o tempo. E não chegou? Eu estou pregando para você agora. Chegou, então eu precisava de um café. Eu tomando meu café, olhando aquela chuva e dizendo, uau, como é bom curtir o tempo passar. Ele sempre vai passar. Você não presta atenção nele, ou presta atenção, ele vai passar. Mas tem horas que a gente tem que esperar a tinta secar. Pintou, espera a tinta secar. Plantou, espera crescer, que depois você vai colher. O tempo sempre vai passar. Sempre vai passar. Imagina, Paloma se matriculou na graduação, mas ela impacientemente, não quero 5 anos estudando esse negócio para poder ter um emprego desse. Eu não quero, vou voltar para a minha cidade. Não tivesse se formado. Mas o tempo sempre vai passar. Teriam passado os 5 anos e se ela tivesse desistido, ela não teria o que ela tem hoje. Mas você espera o tempo passa, eu vou curtir o tempo passar. Numa das mensagens eu usei essa frase, aproveite a jornada. Aproveite a jornada, o tempo vai passar de qualquer forma. Então aproveite o tempo. O tempo vai te preparar. Eu tenho que ter paciência. Se você não treinar a paciência para fazer a missão de Deus, ele vai treinar você. E sabe o que é que Paulo, experiente com isso, disse para a gente? Romanos 5, ele disse que a tribulação gera paciência. Se você não treinar a paciência, sabe o que é que vem para te treinar? Você quer? Eu não. Então treina logo com um cafezinho vendo a chuva, não é mais gostoso? Treina com um cafezinho, olhando a chuva cair, o tempo passando e você sabendo, eu estou em uma jornada. Vai chegar a hora em que essa missão vai se cumprir. Diga um amém só para eu saber aí que você entendeu o que eu estou te falando. Eu não vou fazer isso sempre não, mas é bom que mexer com você uma hora ou outra, porque essas coisas são impactantes para mim. E como eu quero que seja para você também. É bom aproveitar a jornada. Um dos maiores investidores do mundo, que tem maior retorno, Warren Buffett, ele lançou uma frase uma vez, que as pessoas são muito imediatistas, principalmente em investimentos. Elas querem colocar ali $1.000 e receberem 2.000 no dia seguinte. Ele disse, não é assim que funciona. Não é assim que funciona para nada. Ele disse, não é assim nem que não funciona assim nem para você nascer. Ele fez a alusão e disse, ninguém consegue fazer um menino em 1 mês com 9 mulheres grávidas. É uma mulher grávida por 9 meses. Entendeu? Então não dá para pegar 9 mulheres grávidas em 1 mês ter um menino. É uma mulher grávida por 9 meses que gera o resultado. Então ele disse, tem que ter o tempo. Investimento, ele disse, investimento é tempo. Então qualquer coisa que você for fazer na vida, que esteja sendo um investimento seu, vai pedir de você o tempo. Vai ter que esperar o menino nascer. Cadê a missão de Deus que vai se cumprir na minha vida? Você vai ter que esperar o menino nascer. Vai ter que investir alguma coisa e esperar o tempo. Toda missão vai demandar de você um investimento. O que é que você está disposto a investir? Se você investir, esse menino vai nascer. Se você investir e deixar o tempo fazer o trabalho dele, você vai ver a planta crescer e ter os frutos. É assim que funciona. Semeou, esperou o tempo, vai ter a safra. Você vai colher. Amém.
É o que está pipocando no meu coração. Amém. Vai vir. A colheita vai vir. Tempo é a primeira coisa. O segundo, experiência. O experiente, ele não se apressa para fazer as coisas. Eu terminei a última mensagem falando da palavra hebraica chamada haratz. Haratz é você agir no tempo certo, decidido, porque você tem experiência para fazer isso. Então haratz é quando Deus balança a árvore e diz para Davi, eu estou balançando a árvore, Davi. É o sinal para que você vá. Davi, vai. E ele vai decididamente. Então não se apresse para fazer as coisas, porque no tempo certo, na experiência, você vai analisar e dizer, uau, chegou o meu tempo, é hora de ir, quando Deus sinaliza. Só quem tem uma experiência acumulada com o tempo, consegue identificar a hora certa de agir e cumprir a missão. Gálatas 2, foi a porção que a gente leu, Gálatas 1, final de Gálatas 1, e agora Gálatas 2, no primeiro versículo, tem o que eu quero mostrar de experiência para você. Gálatas 2:1 diz assim na minha versão: 14 anos depois, quantos anos? 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Só isso aí, porque eu preciso de um marco de tempo para você entender. Paulo foi chamado desde quando nasceu, mas teve que, eu vou usar a expressão de novo, tá? Cair do cavalo. Teve que cair do cavalo para dizer, eu estou sendo chamado mesmo, eu nasci para isso. E aí então ele foi 3 anos para a Arábia e os mais estudiosos não conseguem dizer exatamente o que ele fez nesses 3 anos off. Depois foi para Damasco, depois rodou para a Cilícia, depois voltou para Jerusalém. Em Jerusalém, ele encontrou-se com Pedro. E ele passou 2 semanas com Pedro. Não foi assim que a gente leu no começo? Passou 2 semanas com Pedro, conversando, sabendo as coisas do reino. Ele trouxe para Pedro um princípio de experiência que ele já tinha vivido. Porque ele tinha passado já esses 3 anos na Arábia, foi para Damasco, foi para vários lugares. Em Atos você vê essa andança de Paulo antes de começar a viagem missionária. Ele foi inclusive ameaçado de morte em Damasco. E ele roda por algum tempo e vai a Jerusalém e conversa com Pedro. Então você vê que já tem um espaço de tempo até ele ir falar com Pedro e dizer, é a primeira vez que eu estou falando com um apóstolo de Cristo sobre a minha conversão, sobre aquilo que eu estou vivenciando. É a primeira vez que tem aqui um congresso que eu estou indo, é a primeira vez que eu estou vindo para um culto em que o apóstolo de Cristo está pregando, que é Pedro. Ele disse que não viu mais nenhum apóstolo a não ser Tiago, né? Mas as 2 semanas que ele passou foi sendo orientado junto com Pedro sobre aquilo que Cristo tinha discipulado na vida dele. Depois ele some, Cadu, por 14 anos. 14 anos Paulo fica longe de Jerusalém. Não tinha contato com um pastor, não tinha contato com um Pedro, com um Tiago, com qualquer um dos 12 que tivesse caminhado com Cristo e mostrasse para ele os escritos, como Lucas, como Mateus, dizendo alguma coisa. Olha só, ele disse isso mesmo lá no Sermão do Monte. Não tinha. Como Paulo podia discipular alguém se ele não estava recebendo de Pedro? Como Paulo podia ensinar o reino para alguém se Paulo não tinha os conhecimentos que Mateus tinha escrito lá no Sermão do Monte? Como? Paulo tinha uma experiência de vida. Paulo era de uma escola rabínica. Ele se identifica como da escola de Gamaliel. Então Paulo tinha um conhecimento de reino profundo, a ponto de fazer ilações e contribuições dizendo, assim é o judaísmo, e assim é a vida que Jesus me ensinou e tem me ensinado. E ele começou a andar com outras pessoas que conheciam os apóstolos, entre eles esse nome maravilhoso aqui, Barnabé. Ele não tinha contato direto com Pedro. Hoje nós também não temos, a não ser as cartas. Mas nós temos contato com pessoas que receberam, que depois receberam de outro, e tem uma cadeia de ensino que hoje nós entendemos como sendo o nosso cristianismo, a nossa fidelidade, a nossa fé. Então sempre tem alguém que vai te ensinar alguma coisa. E sempre tem alguém que vai contar com a tua experiência. Paulo sabia do reino, porque ele já estudava isso há muito tempo.
Eu vou falar da academia porque é a minha experiência. Você entra na graduação, quantos anos? 5 anos você se gradua, na maioria das graduações integrais. 5 anos se graduou. 2 anos de mestrado, dá quanto aí somado? Agora 4 de doutorado, dá quanto? Não dá os 14 de Paulo. Pegando tudo que ele já conhecia de reino de Deus, de palavra, de Pentateuco, ele sabia muito, sabia decorado. De profetas, tudo isso que ele sabia, ele passou 14 anos, 14 anos depois de se encontrar com Pedro. Fora os 3 anos de Arábia, fora os outros anos de Damasco, Cilícia e outras viagens que ele fez, ele passou ainda 14 anos depurando isso dia a dia nas sinagogas espalhadas pelo governo da época, da jurisdição romana. Paulo, onde ele andava, ele ministrava baseado em tudo que ele já tinha desenvolvido. Ele tinha nascido para pregar o evangelho de Jesus, mas ele tinha sido formado na academia de Gamaliel. Entendeu? Ele tinha uma ferramenta no bolso dele, no tempo que ele nem tinha lembrança de que ele tinha sido chamado para fazer aquilo que ele tinha nascido. Pregar o evangelho, Paulo. Paulo, aos 15 anos de idade, estava sendo selecionado para ir para a escola de Gamaliel. Ele não sabia que ia pregar a Cristo ainda, na sua íntima consciência. Ele ainda não tinha caído do cavalo. Mas ele estudou com Gamaliel. Ele se formou. Ele se tornou um rabino habilidoso. Ele se tornou proficiente em outra língua. Ele saiu pregando o judaísmo onde ele ia. E aquele que saísse fora do judaísmo, ele pedia carta às autoridades, se fazendo também uma autoridade para dizer, vamos viver o judaísmo puro. Ninguém vai sair disso aqui não. Era quase um advogado que advogava aquela causa para a qual ele tinha sido formado. E pregar a Cristo, ele nasceu para isso, mas ele estava sendo formado para outra coisa. Até o dia que ele caiu do cavalo. E ele disse, e o que é que eu faço com todos esses anos que eu vivi? Ele foi aplicar toda a vida dele agora, voltada para a missão da vida dele. Eu não quero ser muito confuso, eu quero ser direto, eu quero que você entenda. Tudo que eu vivi na minha vida me formou como o ser humano que eu sou hoje. Mas eu tenho uma missão. Vou pegar toda a minha bagagem e investir nessa missão. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Já ouviu alguma coisa nisso? Tudo entrego a ti, Senhor. É isso. Paulo disse, olha, tudo que eu tenho é para isso, é para essa missão. Paulo, eu vou prender você. Você prenderia um cidadão romano? Como você é um cidadão romano? É a minha história de vida. Eu sou romano. E o que eu faço com você? Me manda para César, que eu quero ir lá para Roma, pregar o evangelho, fazer a missão pela qual eu nasci. Entendeu? Toda a construção de Paulo foi para que se cumprisse uma missão na vida dele. E ele hoje é um exemplo para mim, é um exemplo para você. Tudo que tem sido construído na sua vida é para executar uma missão. Qual é essa missão? É para você pegar o seu currículo, colocar na mesa essa semana, olhar para o seu currículo. Eu estou dizendo isso com verdade, tá? Olhe para o seu currículo em cima da mesa e diga, meu Deus, toda essa trajetória foi para quê? E eu quero que Deus te responda, foi para cumprir uma missão. Eu quero que Deus seja sincero com você. Diga, foi para cumprir uma missão. Se uma pessoa só já for bastante, que missão você cumpriu? Porque Paulo não imaginaria naquela época que hoje ia estar pregando nesse altar aqui, para você. Paulo não imaginaria. Ele estava vivendo isso dizendo, tem que pregar para essas pessoas que eu estou vendo hoje. Mal sabia ele que ia vencer o tempo e a sua experiência ia chegar até os nossos dias de hoje. 2 coisas que eu falei nessa mensagem. Tempo. Você vai ter que ser um investidor que espera o tempo certo. E a sua bagagem de vida, sua experiência, seu currículo vão te conduzir a fazer as coisas da forma certa. 14 anos, gente. Sem contar o outro período. Ele viu Pedro. 14 anos depois ele voltou para Jerusalém para quê? Para falar com Pedro de novo. Para participar de um concílio. E lá naquele concílio tem uma oração e dizerem, Deus está falando algo muito forte aqui nessa oração. Por isso que a oração é muito forte. Deus fala. Deus está falando alguma coisa muito forte nessa oração. Separem Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado.
Deu um clique para você, porque para mim, quando eu li isso, meu Deus, quanto tempo esse cara esperou? Se formou com Gamaliel, atuou como rabino, vivenciou aquilo ali. Estevão sendo apedrejado e Paulo lá do lado dizendo: eu sou formado na escola de Gamaliel, eu tenho autoridade para dizer se apedreja ou não, e eu digo aqui na frente de todo mundo, podem apedrejar. Foi Paulo que estava lá, Saulo na época, mas foi ele. Ele passou esse tempo todo, se converteu, 3 anos sumido, aparecia em várias cidades, e o tempo passando, encontrou-se com Pedro, mais 14 anos. Aí ele volta para Jerusalém para entregar ofertas. Leia Atos, você vai ver. Ele volta para entregar ofertas, para servir. E aí os irmãos dizendo, vai começar a viagem missionária de Paulo. Aí começa Paulo que a gente conhece. O Paulo que eu e você conhecemos, o apóstolo Paulo, intrépido, que pregava de cidade em cidade, só é reportado aqui. É aqui que ele começa a ministrar aos seus discípulos, depois de tanto tempo. Qual é a sua idade? A Maria e a Margem não vale não. Mas olha só o tempo que a gente tem ainda pela frente para cumprir o propósito que Deus tem chamado. Mas eu confirmo, ratifico o que eu disse no começo da mensagem. Eu espero que esse seja o sim de Deus para você hoje. Que a partir de agora comece o seu chamado a se cumprir. A sua missão. Deus tem uma missão. Esse Paulo que sabia tudo de judaísmo preparou para a gente a nossa próxima festa. Esse Paulo que fazia esse estudo do judaísmo, cristianismo, foi o que escreveu que a gente pode celebrar a festa, que é o que a gente vai celebrar semana que vem. A festa da Páscoa, que Paulo disse, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Porque ele tinha como dizer, porque ele sabia o que era Cordeiro Pascal, ele tinha experiência. Aí ele deixa registrado em 1 Coríntios 5, Cristo é a nossa Páscoa. Se não fosse esse cabedal de Paulo, talvez a gente nem soubesse disso hoje, mas ele nos ensina. Por quê? Porque ele tinha experiência. E no tempo certo, Deus o usou para deixar uma missão. Eu tenho muitas ferramentas. Eu tenho uma ferramenta lá em casa que eu nem sei usar. Eu comprei uma furadeira e comprei um kit para colocar as pontas da furadeira. Então tem lá para furar, tem para parafusar, e tem um troço que veio junto que eu nunca vi na minha vida. Eu fiquei olhando para a peça, e eu virava de um lado e de outro. Para que serve isso, cara? Eu fiquei olhando o manual, e o cara dizia no manual, são 87 formas de usar a furadeira. Cara, vou usar a vida toda, eu não vou usar as 87 formas. E eu querendo que ele explicasse aquela específica. Aí ele fala, você pode parafusar, você pode furar, você pode fazer o que você quiser. Mas é isso que eu queria saber. Parafusar e furar, eu sei que ela faz. Mas o resto ele não disse. E até hoje, já faz 5 anos que eu tenho a furadeira lá em casa, eu não sei para que serve aquele lá. Talvez eu passe a vida toda e não saiba. Mas eu tenho ferramentas. Você tem muitas ferramentas. Tudo que a gente viveu na nossa vida, Deus usa como ferramenta para usar no reino, para se cumprir uma missão. Qual é a nossa missão? Eu tenho descoberto minha missão e Deus tem me dado novas. E eu tenho compreendido isso. O tempo tem passado, a minha experiência tem se apurado e eu estou sendo usado por Deus para fazer alguma coisa no reino. Vai ser assim com você também, em nome de Jesus.